Bom dia, gente. Meu nome é Mona Lisa Gomes, sou graduanda em Artes Visuais pela Uninter, meu RU é 2573642. Esse vídeo faz parte do estágio supervisionado de ensino médio. O tema dessa aula é o pós-impressionismo e o retrato social da Europa. Então, gente, vamos hoje estar falando sobre esse movimento artístico que durou do final do século XIX até o início do século XX. O pós-impressionismo, como o nome mesmo está dizendo, pós-impressionismo, ele veio após o movimento impressionista. E só para a gente poder dar uma refrescada, dar uma relembrada no movimento impressionista, quais eram as características principais dos impressionistas? Os impressionistas, por sua vez, eles davam uma valorização, né? Eles valorizavam o uso da técnica, a observação, né, dos efeitos de luz sobre os objetos, no caso da luz natural. Eles também tinham bastante preocupação em retratar a realidade e também bastante cor. Porém, os impressionistas eles davam bastante valor à técnica, tá? Ao uso da técnica. E aí, em contrapartida, os pós-impressionistas que vieram, né, muitos influenciados pelo impressionismo, eles queriam algo a mais, entendeu? Os pós-impressionistas, eles herdaram bastante aspectos dos impressionistas, porém, eles tinham uma ênfase, né? uma valorização no subjetivo, ou seja, na subjetividade da pessoa, na individualidade. Eles valorizavam as questões sentimentais, emocionais, que, no caso, o indivíduo depositava na sua obra. Outras características dos pós-impressionistas, além desse estudo de luz, cor, textura, herdados do impressionismo, eles tinham esse olhar sobre o cotidiano mais emocional. Então, vocês podem observar, né, um estudo mais aprofundado das obras pós-impressionistas, que os aspectos cotidianos são retratados de forma bem individual. Podemos pegar um exemplo de Van Gogh, que é o que vamos estudar um pouquinho mais na frente. As obras de Van Gogh eram carregadas de sentimentalismo, tinha um porquê, ele sempre tentava retratar situações cotidianas que ele vivia, situações sentimentais e emocionais que ele vivia nas obras dele. E isso é uma grande característica dos pós-impressionistas. Outra também são, né, a liberdade da cor, a liberdade de usar as texturas, o pontilhismo. Os pós-impressionistas eles não estavam muito preocupados em se atentar à técnica, aquela regra fechada. Eles queriam explorar esse sentimento que eles tinham na obra deles. Então eles não se agarravam muito às questões das técnicas. É claro, como eu falei anteriormente, bastante características que eles herdaram dos impressionistas. Muitos pintores até começaram os seus estudos, as suas pinturas na época dos impressionistas, porém foram traçando esse caminho da subjetividade, do sentimentalismo, desse retrato cotidiano, social, emocional que eles retratavam. Dentro, né, dos pós-impressionistas, nós vamos estar estudando Van Gogh. Van Gogh foi um pintor muito importante para o movimento, né? E o engraçado é que muitos estudiosos, né, falam que Van Gogh ele teve a sua fama após a sua morte, né?
Van Gogh, ele foi um pintor que durante toda a sua vida ele deve ter pelo menos mais 1000 obras, sendo que só pinturas a óleo, alguns estudiosos estimam que chegam a mais ou menos umas 800 obras, né? E Van Gogh, ele retratava todo o seu entorno, entendeu? Então, assim, nós vamos ver obras de Van Gogh retratando flores, retratando girassóis, né? Como tem um daqui de trás, né? Que é uma obra muito famosa de Van Gogh. Vamos ter autorretratos, bastante autorretratos de Van Gogh. Van Gogh, ele fez autorretratos em vários momentos da vida dele, né? Vamos ter também paisagens, objetos, e assim, percebam que as obras pós-impressionistas são muito carregadas de cor, entendeu? Aquelas cores vivas. E, como eu falei anteriormente, os seus pintores vão sempre depositar essas questões emocionais, sociais, que eles vão estar vivendo naquele momento. É interessante que Van Gogh, ele tinha, apesar de, assim, como eu falei, ele não foi reconhecido enquanto vivo. Então, assim, Van Gogh, pelo que os estudos mostram, ele tinha uma vida bem simples, né? E assim, e os pós-impressionistas, né, os pintores pós-impressionistas também, a maioria, né, eles faziam as próprias exposições, né, porque eles não eram muito bem-vindos nos grandes salões, que era onde existiam as exposições, né. E aí, como eu falei anteriormente, nós vamos estar dando uma ênfase, né, escolhendo Van Gogh para a gente estar falando mais profundamente. E dentro de Van Gogh, eu vou apresentar, né, 2 obras, né, específicas para a gente poder fazer uma reflexão, que são a cadeira de Van Gogh com cachimbo e a cadeira de Gauguin. Gauguin, vocês vão de repente ouvir falar dele mais para frente. Gauguin, ele também foi um pintor pós-impressionista, e ele e Van Gogh tiveram uma relação de amizade, porém muito turbulenta. E nessas questões, né, de turbulência da relação deles, né, teve a questão social, né, porque os estudiosos dizem que Gauguin, ele vinha de uma condição financeira, uma condição social um pouco melhor do que Van Gogh, ou também a gente não sabe dizer se de repente era uma visão de Van Gogh sobre Gauguin. E aí onde que eu quero chegar com isso? Quando Van Gogh pintou a cadeira de Van Gogh com cachimbo e a cadeira de Gauguin, ele queria fazer esse contraponto. Ele queria mostrar que a cadeira de Van Gogh, como a gente mostra nessa imagem aqui, que é uma reprodução, né? A cadeira de Van Gogh era uma cadeira simples, era uma cadeira de madeira, com assento de palha, num quarto, né? Uma saleta bem humilde, com o cachimbo dele em cima, de forma bem simples mesmo. Em contraponto, vinha a cadeira de Gauguin. E como que estava a cadeira de Gauguin? A cadeira de Gauguin estava num cômodo. Era uma cadeira, para a época, bem luxuosa, tinha livros em cima da cadeira, ou seja, mostrava que Gauguin era uma pessoa culta, uma pessoa estudiosa, estudada. Tinha um castiçal com uma vela, o cômodo era bem iluminado com cores vivas. Então, o que Van Gogh, se a gente parar para pensar, o que Van Gogh queria mostrar ao pintar essas 2 obras? Ele queria fazer essa reflexão, acredito eu, né? Tipo, eu sou humilde
humilde, eu sou simples, enquanto Gauguin, ele vem de uma família de condições, ele tem uma condição de vida melhor, e eu acredito que ele quisesse fazer uma justificativa. É claro, sou eu aqui imaginando o que passou pela cabeça de Van Gogh, mas se nós pegarmos a cadeira de Van Gogh com cachimbo e a cadeira de Gauguin, são obras da mesma época, pintadas pelo mesmo pintor, querendo mostrar dois mundos bem distintos, bem diferentes. E aí, claramente, a gente vê características do pós-impressionismo. O que? Essa retratação do cotidiano com aquele olhar individual, subjetivo, querendo mostrar o que? O lado emocional, sentimental do pintor na sua obra. E aí, o que eu quero propor para vocês nesse momento? Vamos pensar hoje, 2020, né? Estamos vivendo muitos momentos, né? Pandemia, momentos conturbados. Como seria nesse momento se nós fizéssemos uma releitura dessa obra de Van Gogh? Como seria a nossa cadeira? Como seria a nossa cadeira neste momento? Então, assim, é uma proposta que eu faço para vocês, né, ao final desse vídeo, é bem curto, né? Mas pensando nos pintores pós-impressionistas, pensando nessas características bem marcantes dele de valorização, da subjetividade, da bidimensionalidade, do estudo das cores, dessa liberdade de usar os materiais, usar as texturas, os contornos, vamos pensar como seria a nossa cadeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem curtinho, mas foi feito com bastante carinho. E com relação à proposta de execução da releitura, eu fiz aqui bem rapidinho, né, a minha versão, né, da cadeira de Van Gogh, né, no caso a cadeira de Mona. E é uma cadeira bem em tempos de pandemia, né. Tem minha máscara, meus comprimidos, né, e o celular, que acabou sendo a nossa ferramenta de trabalho, né, de estudo, quase que 24 horas por dia, né. Então, isso é tudo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada, tá? E até a próxima.